pouco melhor e falar um pouco acerca de nós, tá bom? É um prazer ter você conosco, sinta-se em casa. Eu quero aproveitar esse momento para convidar a irmã Creila vir aqui junto com o esposo. Ela tem um testemunho para contar. Testemunho sobre a bondade de Deus, como Deus tem feito coisas lindas, né? Boa noite, igreja, paz do Senhor. Primeiro eu gostaria de dizer que eu era de uma outra igreja, fui batizada, eu e minhas 3 filhas, mas tive um momento de caída que eu me afastei da igreja e me afastando, as minhas filhas foram comigo, é claro, né, que eram pequenas, e como eu não estava seguindo, elas pararam de seguir também, né. Aí, e durante esse afastamento que eu tive de Deus, assim, da presença dele, tivemos as consequências que a vida nos traz, né. Primeiro, né, uma das minhas filhas, ela viajou para São Paulo e na volta dela, ela foi pegando a divisa de Volta Redonda para o Rio, e ali ela foi presa, né, trazendo drogas. Então, ela ficou 6 meses, né, no CRIAM lá de Volta Redonda, passou por um processo lá, né, que ela ficou lá, né, passou pelo processo, e foi muito, assim, difícil e, ao mesmo tempo, afastada de Deus. Deus estava com a mão dele estendida sobre nós, porque foi exatamente do jeito que ele queria. Hoje eu entendo isso porque naquele tempo era um pouquinho, né, vamos dizer assim, ignorante, né. Deus faz por nós e a gente tem uma decaída porque não temos forças, e tudo que aconteceu foi exatamente do jeito que ele queria. Hoje eu entendo isso porque a mão dele sempre teve estendida sobre a minha cabeça, sobre a cabeça das minhas filhas, e uma delas, assim, já num período, depois desses 6 meses que a Karine ficou lá, né, a igreja, algumas pessoas que já entravam em oração, estavam orando por ela. A Carla foi a primeira a voltar para os caminhos, depois a Aline, e depois a terceira veio junto. E foi através da oração delas, grupos de vida, foi que eu retornei, e o Carlos também teve a salvação dele, que foi exatamente no encontro de casal, onde a Carla e o Luciano me fez o convite, nossos filhos, né, fez o convite para a gente voltar para os caminhos, para fazer o encontro do casal, e foi lá que eu me decidi a voltar para Jesus, porque eu acho que não estava mais, assim, não estava mais querendo ficar fora da presença dele. Eu voltei com o coração aberto. Aí eu trouxe o Carlos junto comigo, salvei o meu marido. Ele era espírita, né, e foi lá que ele teve um encontro com Deus, chorou que nem uma criança, parecia o bebezão, foi batizado como o bebezão da nova vida. Aí, e hoje eu entendo que tudo que eu passei,
Foi tudo para buscar a presença de Deus de volta para nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, faço parte do grupo Resgate, da família Resgate, eu e o Carlos. O Carlos é obreiro da Casa do Senhor. E eu e minha família servimos ao Senhor hoje. Eu e minha família servimos ao Senhor, de todo o coração. Eu agradeço à igreja por ter aberto os ouvidos. E quem está aqui, vocês que estão aqui hoje, vocês não vieram à toa, tá? O Senhor tem propósito para a vida de vocês, que estão aí visitando a igreja e estão afastados do caminho do Senhor. Com certeza vocês não vão voltar vazio para casa. Gente, enquanto eu conversava com a irmã Creila, eu ouvi o testemunho dela e, olha, bem longo, é bem extenso. Aí a gente conversou, ela falou assim, vamos tentar resumir, né? Mas eu consegui ver, enquanto a gente conversava, a bondade de Deus com a família dela, ainda que numa circunstâncias muito difíceis, em que todos afastados do Evangelho, todos tiveram a oportunidade de andar com o Senhor e se afastaram do Evangelho, e por conta de uma oferta que parecia ser muito boa, junto com essa oferta muito boa, veio um grande conflito e um grande problema que essa família viveu, e ela me contava que eles iam lá no projeto, ver a filha, e havia muito sofrimento em saber que a filha querida estava vivendo aquele momento, né? Mas, a partir daquele momento, naquela circunstância, naquele problema que eles estavam vivendo, Deus trouxe toda a família de volta. Sabe, toda a família hoje está nos pés do Senhor. Então, assim, eu sou muito grato a Deus em perceber que Deus transforma a maldição em bênção, né? E aí é bom ver, eu falei hoje, conversei com ela, né, o carinho que a gente tem por essa moça, o carinho que a gente tem em saber o que Deus tem feito na vida dela. Somos muito gratos a Deus por tudo isso que Deus está realizando, tá bom? Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe vocês. Deu alguma coisa? Não, pode deixar. Entrega ela. Obrigado. Queridos, eu quero dar a você são 3 avisos. Bom, o primeiro aviso é que no próximo sábado, dia 1º, às 15 horas, nós vamos ter aqui o culto Desperta Débora. E nesse culto Desperta Débora será um momento muito precioso, que é o momento onde está sendo comemorado, são quantos anos? São 16 anos de ministério da pastora Dulce, né, e ela vai estar aqui junto com as irmãs do ministério Desperta Déboras, as Servas do Rei e as Amigas Unidas, né, vão estar. Na realidade, são todas as mulheres, estão convidadas para estar aí. Vou falar que nem o pastor André falou hoje de manhã, não sei muito os detalhes do que vai acontecer, mas nós sabemos que vai ter uma lojinha, né? Vai ter uma lojinha onde vai ter aí bastante coisas para você ver, vai ter oportunidade de experimentar, aproveitar bastante oportunidades, viu? Então, mulheres, vocês estão convidadas, homens também estão convidados, né? Ou não? Ou é só para as meninas? É para as meninas, viu? É para as meninas. Então, vocês estão convidadas, viu? A estar aqui no próximo sábado, às 15 horas, comemorando com a pastora Dulce os 16 anos de ministério que Deus tem abençoado a vida desta mulher, que é uma mulher de Deus. Também estará conosco no próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, às 9 horas. Após a Santa Ceia, o Ministério de Louvor, ele está oferecendo um delicioso almoço, vai ser carne assada com batatas coradas. Provavelmente você será abordado por alguém do Ministério de Louvor, oferecendo você o ticket da refeição. E você comprando esse ticket, você está colaborando com uma campanha que desde novembro
o Ministério de Louvor abraçou a causa, uma proposta de estar, de alguma forma, trabalhando para aquisição de aparelhos de som. É isso mesmo? Aparelho de som, né? Para aquisição de aparelhos de som. E assim, a gente ouve, né, bastante pessoas. Eu mesmo já ouvi muitas pessoas chegar para mim e falar assim: pastor, o som está muito alto, né? E para quem trabalha com o som sabe que, na realidade, muitas vezes o som está alto por causa da qualidade que não está fluindo, não está sendo eficiente. Então, há necessidade de uma troca, necessidade de manutenção, existem caixas que precisam ser trocadas. E aí o pessoal do Ministério de Louvor abraçou essa causa e estão trabalhando com uma campanha. Tá? E é dentro dessa campanha que está sendo oferecidos almoços, tá? Para que possa ser concluído ser realizada essa compra de equipamentos aí e melhorar a nossa qualidade de som. Também vai estar acontecendo a partir de segunda-feira, dia 3. Então, no sábado nós temos culto Desperta Débora, às 15 horas. No domingo, Santa Ceia com o almoço. E na segunda-feira começa a nossa semana de oração. Então, um mês nós temos a semana de oração, no outro mês não. No próximo mês, a semana de oração. E nesse mês de setembro, nós temos aí a semana de oração, começando no dia 3 e terminando com um jejum no dia 8. Então, você é o nosso convidado, se programa, faz aí separa os dias da semana para que você possa estar junto conosco, vindo a este lugar, para que juntos possamos estar louvando, adorando, bendizendo, falando com o Senhor acerca de petições, trazendo ao Senhor o nosso clamor, trazendo os motivos de oração. E nas semanas de orações passadas, eu me lembro que teve uma semana de oração, onde Deus deu uma dinâmica de nós fazermos um pedido de oração e colocar o pedido de oração dentro da Bíblia. Aqui está o meu. Todas as vezes que eu pego a minha Bíblia, eu olho para o pedido de oração, está aqui. E naquela época foram 5 pedidos e eu estou tendo a oportunidade de estar diante de Deus, apresentando os motivos de oração, colocando diante dele. Porque, queridos, se faz importante nós estarmos orando, sabe? Acreditando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, diante de Deus, clamando com oração, buscando a Ele, buscando a sua presença, buscando a sua face. E eu creio, queridos, em momento oportuno, nós vamos poder não somente ver, mas contar aquilo que Deus está realizando em nosso meio, na nossa vida e através de nós. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler Atos, capítulo 15. Eu estive aqui na semana retrasada e compartilhei, falei sobre esta mensagem. Porém, eu não completei a mensagem, e o fato de não completar a mensagem, eu quero confessar a você hoje que eu lutei comigo, viu? Eu não queria repetir a mensagem e pensei muitas coisas, mas ao mesmo tempo em que eu não desejava repetir a mensagem, eu pedi a Deus direção, e aí conversando com a minha esposa, eu falei assim: olha, eu não quero, não é desejo do meu coração, pegar algo, estudar algo e trazer aquilo que eu quero trazer. O meu desejo é que Deus me inspire para que eu realmente traga aquilo que Deus deseja ministrar à igreja, aquilo que esteja realmente proposto no coração do Senhor a conversar com a igreja. Irmãos, eu li muita coisa, mas não encontrava, sabe, aquele momento que você falava assim: é isso. E dúvidas, e dúvidas, e dúvidas, e não conseguia encontrar a direção no pensamento em que eu pudesse realmente confirmar que era isso que era para falar. E falei: amém, Senhor. Eu vou realmente falar sobre isso. E, queridos, eu quero iniciar o culto nessa noite. Eu quero
Vamos ler Atos capítulo 15, a partir do versículo 36, que fala sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos capítulo 15, versículo 36, diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais comunicamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Amém. Amém, Senhor Deus. Diante de Ti, Senhor Deus, aqui estamos nós nessa noite, ó Deus, para compartilharmos, Senhor Deus, da Tua palavra. Deus, que os nossos corações, o coração dos meus irmãos, sejam um solo fértil, uma terra fértil, ó Deus, onde a semente venha produzir o fruto que realmente venha crescer. Deus, que o Senhor possa usar a minha vida, me trazendo entendimento e graça para expor aquilo que o Senhor tem posto em meu coração. Eu me coloco disponível ao Senhor, pedindo a Ti, Deus, que toda agitação ou preocupação sejam removidas e que a graça do Senhor me ajude a comunicar aquilo que está no Teu coração. Te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir ao irmão Alain, pode colocar a primeira imagem? Queridos, eu gostaria de começar esse texto dizendo para você, fazendo uma pergunta a você. Quando você olha para essas figuras, uma placa de trânsito, uma caixa e uma informação ali ao lado, e uma pergunta: o que estas imagens têm de comum? O que você acha, o que você vê de comum nas três imagens? Uma placa de trânsito, uma caixa e uma foto com uma informação. Na foto tem uma informação dizendo: homem de verdade não bate em mulher. O que nós vemos de comum nas três imagens é a mensagem que as três imagens elas estão comunicando àqueles que a observam. As três imagens, elas trazem uma mensagem de advertência para aqueles que são motoristas, que se identificam com as placas de trânsito. Essa placa de trânsito, ela se identifica como pista sinuosa. É uma pista onde à frente haverá curva à direita ou à esquerda. E nessas curvas, a pista pode estar em desnível, em desalinho, a pista pode não estar em perfeito estado. Então a placa, ela vem advertindo ao motorista que à frente
existe algum obstáculo ou alguma situação que pode ser danosa ou desastrosa ou ruim para ele. E esta placa o orienta a ter cuidado, a seguir com mais atenção, a seguir atento ao que está por vir. A outra imagem é de uma caixa, e nesta caixa tem a informação: cuidado, frágil. Dando a informação que o produto, o material ou equipamento que está dentro desta caixa, ela requer um cuidado por parte daquele que a conduz, daquele que a transporta. Ao transportar uma caixa com um material frágil, precisa-se de que seja tomado determinados cuidados na forma da sua caminhada, na forma como se conduz no trajeto, o caminho que você vai percorrer, os obstáculos que também estão à frente, todo o cuidado para transportar o material que contém nesta caixa. E essa caixa informa: cuidado, frágil. Preste atenção na condução, no deslocamento desse material. E da mesma forma tem esta outra placa, né, que diz: homem de verdade não bate mulher. Na realidade, essa placa ela também está dando uma informação. Se você tem visto a mídia, tem visto televisão aí por esses dias, e houve uma grande operação esses dias, onde a lei Maria da Penha, que é a lei 11.340/2006, ela é uma lei que cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E nas entrevistas que vimos esses dias, foi liberado vários documentos onde davam poder aos policiais para prenderem. Não era para conduzir a delegacia, para prestar depoimento, para prender os homens que já haviam sido condenados por causa da violência no lar, na família, por causa da violência com a mulher. E, queridos, eu fiquei pasmo quando ouvi a quantidade de homens que foram realmente presos por causa de violência contra a mulher. E essa informação, ela está dizendo, e dando uma orientação, dizendo o seguinte: eu achei interessante, porque esta mulher que está sentada na cadeira, ela é a Maria da Penha. É a foto da Maria da Penha. E diz: ó, homem de verdade não bate em mulher. E, queridos, pasmem, mas isto acontece, inclusive, em nosso meio. Inclusive, em nosso meio, tem acontecido agressividades, falta de respeito. Sabemos que motivos para que isso possa ter acontecido são N motivos. Mas este N motivo não justifica a agressão. Sabemos que existem motivos. Algo aconteceu para que a agressão fosse motivada, mas esse algo não justifica a agressão. E a Lei Maria da Penha, ela vem para dizer essa informação, porque eu acredito, queridos, que não é propósito prender, não é a proposta prender, mas a proposta é coibir, a proposta é evitar, a proposta é orientar, é advertir. Olha, existe uma lei que trata de responsabilizar o homem que agride a mulher, seja por qualquer motivo. E essas três imagens, ela comunica uma advertência. Não é diferente na nossa vida, na nossa caminhada. Eu coloquei as três imagens porque não é diferente na nossa vida cristã. Nós que somos cristãos, nós já estamos familiarizados, ou deveríamos estarmos familiarizados
com a questão da advertência, da orientação, porque a palavra de Deus, ela é o meio pelo qual Deus trata, Deus dá a direção, Deus abre os nossos olhos. A palavra de Deus, ela contém, queridos, informações que nos ajudam, de alguma forma, a abrir os nossos olhos para percebermos o que está por vir ou como precisamos nos comportar para evitar o que está por vir. O grande problema é que muitas vezes nós pegamos a informação quando o problema já acontece, o problema já está aí às portas. Mas nós deveríamos ou precisamos ser aqueles que constantemente estão examinando as Escrituras, estamos olhando as Escrituras, estamos aprendendo com as Escrituras, para que nós possamos ter os benefícios e desfrutarmos daquilo que Deus tem pronto e preparado para que nós possamos viver a famosa vida em abundância que nós tanto falamos e tanto desejamos. Segunda Timóteo, capítulo 3, você pode abrir. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timóteo, capítulo 3, 16. Olha o que o texto nos diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Queridos, o que nós precisamos para sermos bem-sucedidos é ter o pleno conhecimento da Escritura de Deus, porque a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil. Ela tem uma proposta, ela foi escrita, ela foi inspirada com uma intenção: nos guiar, dar a direção para mim e para você. Aconteceram algumas coisas interessantes hoje comigo. Quando eu digo algumas coisas interessantes é porque no final eu acabei rindo. Na hora eu fiquei assim um pouquinho agitado, mas no final eu acabei rindo. Eu fui para casa, sentei, preparei a mensagem. Quando eu terminei de preparar a mensagem, eu terminei praticamente de preparar a mensagem, eu não sei onde foi que eu mexi. Tuf, apagou. Aí eu falei, não é possível. Vou fazer de novo. Olhei para a hora e comecei a fazer de novo. Quando eu terminei de fazer, eu mandei a mensagem por e-mail para mim mesmo, para mim poder pegar a informação. Me arrumei, me preparei, aí fui lá, peguei o tablet. Quando eu peguei o tablet, descarregado. Aí eu sorri. Falei, bom, vou fazer o seguinte. Vou fazer a impressão. Não encontrei um lugar para fazer a impressão. E o interessante, queridos, que quando eu cheguei aqui fora, que o menino me perguntou, pastor, qual é o texto? Na hora que ele me perguntou, veio o texto, veio o versículo, veio o tema, veio tudo na minha cabeça. Eu falei, Deus, obrigado. Porque, queridos, precisa estar aqui. Nós precisamos ter e carregar a palavra de Deus
na nossa mente, no nosso coração. Porque se nós temos a palavra de Deus na mente e no coração, quando o texto nos diz isso, que a Escritura ela é útil para o ensino. Para mim ensinar os outros, não, é para mim aprender. Ela me ensina. A palavra de Deus, quando eu leio, ela me repreende. E eu descubro, através da leitura bíblica, onde eu estou certo, onde eu estou errado. Não dá para mim mesmo me auto-justificar. Porque a palavra de Deus, ela serve como um filtro para mim mesmo. Ela é útil para a correção. E para a educação na justiça. Queridos, nós precisamos ter esta palavra, como um ponto principal, um ponto mediador na nossa vida. Porque quando eu olho, e a gente lê o texto, o apóstolo Paulo, ele inicia a sua primeira viagem missionária, e algumas coisas acontecem com o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. E o que acontece com o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária? Na primeira viagem missionária, acontecem alguns pontos que ele comenta agora no início da segunda. João Marcos, no capítulo 13, no versículo 13, ele decide, sendo um cooperador, um auxiliador, um companheiro dos dois missionários chamados Barnabé e Paulo, ele decide parar a viagem e retornar a Jerusalém. E assim acontece. O apóstolo Paulo e Barnabé continuam viajando. E lá pelo lado do versículo 14, eles entram na cidade de Icônio. E quando eles chegam nessa cidade, eles encontram ali um coxo. E ali eles curam, o apóstolo Paulo, ele cura aquele coxo. E a cura na vida desse coxo traz algumas consequências para o apóstolo Paulo. Quando esse homem é curado, que ele começa a glorificar a Deus, os moradores daquela cidade, eles olham para aquela cura e começam a gritar dizendo assim: os deuses nos visitaram, tomaram a forma de homem e nos visitam. E chamam a Barnabé e a Paulo de Júpiter e Mercúrio. Porque o Deus, aqueles que os gregos adoravam, o panteão de ídolos daquela cidade, um deles era Júpiter e Mercúrio. E chamaram a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, ou seja, Zeus e Hermes. E fora daquela cidade, havia um templo que fazia adoração a esses deuses, e eles logo pegam um boi e dizem que vão adorar a Paulo e a Barnabé. E Paulo questiona. Paulo e Barnabé não aceitam a adoração. E eles fazem a exposição do assunto pelo qual não querem a adoração. Só que esta exposição em glorificar a Deus, em transferir a glória para Deus, em mostrar realmente o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Estas circunstâncias, acontece que eles são apedrejados. Está aí entre o capítulo 14 e o capítulo 15. Atos 14, de 8 a 10, fala sobre o coxo. Atos 14, 19, fala sobre o apedrejamento. Atos 15, 1 e 2. Agora diz que
após serem apedrejados, Paulo e Barnabé vão e continuam a sua viagem pregando o evangelho. E alguns fariseus se convertem ao cristianismo, mas ao se converterem ao cristianismo, agora esses fariseus, eles querem que os gentios se submetam e sejam circuncidados. E o ato de circuncidar-se, Paulo não era favorável a isso. E aí, como acontece esse problema, eles retornam a Jerusalém e contam para os apóstolos o que está acontecendo. E após contar para os apóstolos o que está acontecendo, eles retornam e decidem, agora, a partir do versículo 36 do capítulo 15, partir para a segunda viagem missionária. E como eu comentei na semana passada, queridos, é muito interessante nós olharmos para a Escritura e ver que Paulo e Barnabé, homens de Deus, homens que são usados por Deus, homens que têm, sabe, liberdade para ministrar a palavra, homens usados por Deus. Olhamos para o texto e percebemos que esses homens, eles também são dotados de sentimentos, também têm insatisfações, também se aborrecem, também se incomodam, porque o fato deles irem para a segunda viagem missionária, e agora vão para a segunda viagem missionária com uma proposta, passar pelas igrejas por onde eles passaram, para ver como os irmãos estão, e contar para eles qual foi a decisão que os apóstolos tomaram. Mas junto com esta decisão de voltar à cidade e às igrejas por onde passaram, agora Barnabé decide levar novamente João Marcos com ele. E este fato de Barnabé querer levar consigo a João Marcos gera entre Paulo e Barnabé um conflito. Homens comuns, queridos. Eu e você hoje, eu quero acreditar que não acontece comigo e com você. Mas, querido, é muito comum olhar para a Escritura e fazer menção de Paulo, fazer menção de Pedro, fazer menção dos apóstolos, fazer menção de tantas pessoas que foram usadas por Deus, como se eles fossem um super ou alguém tão poderoso. E eu e você nos colocamos como alguém menos. Eu e você nos colocamos, às vezes, como alguém incapaz. Queridos, homens semelhantes a mim e a você, homens que têm sentimento, homens que se aborrecem, homens que se incomodam, porque vemos aqui Paulo insatisfeito. Não, você não vai levar João Marcos porque ele nos abandonou na viagem. Ele nos deixou caminhar sozinho. Ele decidiu voltar. Eu não quero viajar com ele. Eu imagino Barnabé dizendo para ele, mas Paulo, João Marcos é um jovem. João Marcos ainda está em fase de crescimento. João Marcos ainda... Não vamos levar outro. Eu não quero. Com ele eu não vou. Comigo não vai mais. Mas, queridos, nós não vemos em momento algum Paulo ou Barnabé dizendo, olha, quer saber? Também não vou viajar mais não. Você quer levar Marcos? Então leva você. Vou viajar mais não. Não quero ir nessa viagem. Fiquei aborrecido, estou insatisfeito. Não, queridos. O texto nos diz que houve realmente um conflito entre eles. Houve um problema entre eles. Mas em momento algum o texto nos diz que houve no coração deles o desejo de desistir, de cumprir o projeto e o propósito de Deus. Queridos, eu e você precisamos olhar para o texto e entender que eu e você somos diferentes. E entender que em algum momento pode existir conflito entre nós. Mas Deus nos chamou para realizar algo. E será que o conflito, o problema existente, será que uma insatisfação,
Será que uma não concordância vai fazer com que nós venhamos a desistir, desanimar, ou sair da condição ou do lugar onde Deus nos plantou, onde Deus nos colocou? Deus te chamou para realizar algo, e por causa de um conflito com uma pessoa, será que eu e você vamos desistir da caminhada? Ou parar no meio do caminho? Não, queridos. Deus nos chamou para uma grande obra. Deus chamou a mim, chamou a você para uma obra poderosa. A palavra de Deus diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, há algo para mim e para você realizar. E eu olho para o texto e eu vejo Paulo e Barnabé num conflito. Barnabé vai para um lado com João Marcos. E Paulo pega a Silas e vai para outro lado. Eles não param de fazer a obra, eles não desistem de continuar. E nem tão pouco, queridos, se tornam adversários no ministério. Um gigante na fé? Sim. Alguém usado por Deus? Sim. Mas homem comum. Como diz a Bíblia a respeito de Elias, homem semelhante a nós. Queridos, nós precisamos olhar para nós. Eu preciso olhar para mim, olhar para a minha condição e entender que Deus é poderoso. E que neste processo entre eu e Deus, Deus olha para mim e Deus acredita em mim. Deus acredita em você. Deus tem expectativa a teu respeito. Deus quer usar você. Você pode ser um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus, no lugar onde você está. Porém, talvez por causa da cultura em que vivemos, olhamos para o texto e vemos super-homens. Paulo, o grande Paulo. Mas o grande Paulo diz em todo tempo que ele é por causa de Cristo. Em Cristo, você é alguém poderoso. Deus pode realizar maravilhas através da tua vida. Em outro texto, Jesus faz uma pergunta. Por acaso, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Queridos, nós precisamos assumir o nosso papel no Evangelho. Estávamos conversando e alguém falava da irmã Carmita. Alguém falava de Carmita. Alguém testemunhou e eu achei algo que eu falei assim, caramba, só alguém confiando no Senhor e pegando esta palavra de ousadia para profetizar e através de liberar uma palavra, ver realmente Deus realizando algo sobrenatural. E aí contaram, o que me contavam, foi sobre a vida de um rapaz que chegou na sua casa, Carmita, totalmente drogado, em coma de droga. E através da oração e da imposição de mãos, aquele rapaz saiu dali como purificado. E este rapaz está aqui até hoje.
Esse rapaz faz parte do nosso ministério. Esse rapaz hoje está entre nós. Mas aconteceu há anos atrás, queridos. Deus quer nos usar para fazer coisas poderosas. Mas nós precisamos entender, queridos, assim como o apóstolo Paulo, não sou eu quem faço, mas é através de mim que Deus faz. É Deus quem faz todas as coisas. O que eu preciso fazer é crer que Deus é poderoso para realizar. E o interessante, queridos, é que nesse processo, em que Paulo e Silas, agora caminhando pelas cidades, voltando para os lugares por onde eles passaram, o texto nos diz que em Atos 16, versículo 41 do capítulo 15 e 16 vai dizer assim: e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Agora, olha que coisa legal, queridos. João Marcos, um jovem discípulo, vai com Barnabé. E Paulo leva consigo a Silas. E ele começa a fazer o seu trajeto na sua caminhada, indo pelas igrejas. Rumo ao norte, ele vai viajando. E quando ele chega em uma cidade esta que ele tinha passado antes, cidade esta onde ele havia sido apedrejado, cidade esta onde os discípulos ajudaram ele para que ele continuasse em viagem. Ao chegar nessa cidade, o texto faz menção de uma família onde a mulher é judia e o marido, o pai de Timóteo, um grego. Mas o texto se refere a Timóteo como discípulo. Mas não é um discípulo qualquer, porque é um discípulo em que as pessoas de outra cidade dão bom testemunho a respeito dele. Eu fico a pensar, a imaginar o comportamento desse jovem. Eu fico a pensar e a imaginar como se comportava Timóteo, para que as pessoas de outra cidade pudessem falar bem dele, pudessem dar referências a respeito dele, pudessem fazer comentários a respeito dele. Realmente, queridos, houve uma conversão na vida de Timóteo. A mulher, a mãe judia, o pai grego. Lembra que, tempos antes, tentaram adorar a Zeus e a Hermes por causa de Paulo? É a mesma cidade. Pode ser, querido, que esse pai grego, porque se ele fosse um homem convertido ao judaísmo, o texto não iria se referir a ele como um pai grego. Então ele provavelmente não era convertido ao judaísmo. Porque se ele fosse convertido ao judaísmo, seria dado o nome a ele como um prosélito, que é o nome que é dado à pessoa que se converte ao judaísmo. O texto iria se referir a ele como um prosélito. Então esse homem não era alguém que havia se convertido ao judaísmo. Também esse homem não era um cristão, porque o texto não ia se referir a ele como um grego, se ele fosse um cristão. Não sendo um judeu convertido ao judaísmo,
não sendo um cristão, e tendo uma infinidade de deuses naquela cidade, provavelmente esse homem deveria ser um adorador de algum desses deuses. O texto nos diz que Timóteo, por causa da lei, ele era judeu, mas ele não era circuncidado. Se Timóteo era judeu, mas o pai dele era um grego e a mãe judia, o casamento deles também não era legal, de acordo com a lei. Então podemos olhar para essa família e ver, talvez até comentarmos nos dias de hoje, como uma família desajustada, uma família fora dos princípios, uma família que não colaboraria para que um jovem fosse realmente um cristão dentro de casa. Mas, queridos, você pode voltar, por favor? As adversidades na vida não podem te impedir de viver o projeto de Deus. Porque ainda que, tendo dentro de casa um pai que não fosse de acordo com a religião que a sua mãe, um pai que não fosse aquele que desse a direção, aquele que trouxesse a informação, aquele que trouxesse a orientação. Como nós vemos escrito, como o texto nos diz, quando Paulo se refere a Timóteo, se refere sobre a fé que esse jovem tinha por causa da sua avó Lóide e da sua mãe. Paulo se refere a Timóteo como alguém que tinha uma fé apurada. Mas dentro de casa, queridos, provavelmente, uma divergência de opiniões. Mas essa divergência de opiniões não foi obstáculo para que Timóteo fosse uma referência para outras pessoas. Então, as adversidades, elas não têm o poder de nos impedir de viver o plano e o projeto de Deus como cristãos. É possível, queridos, viver em meio a esta sociedade como alguém que representa o Senhor. Mas para isso, precisa haver uma predisposição. Mas para isso, precisamos verdadeiramente buscar e experimentar, viver aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que Paulo falou para Timóteo. Porque Paulo escreve essa carta para Timóteo dizendo isso: olha, Timóteo, as Escrituras, elas são inspiradas por Deus. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, estude, Timóteo, conheça, Timóteo, leia, Timóteo, creia nisso. Ela é boa para o ensino, ela é útil para o ensino. Paulo está escrevendo, ele escreve a carta para Timóteo, dando várias orientações, porque esse jovem, que era filho de uma judia e de um pai grego, esse jovem, este homem, ele se transformou em um companheiro, ou seja, vou mudar a palavra transformou, ele se tornou um companheiro, alguém eficaz, junto com Paulo. Olha, gente, alguns estudos dizem que provavelmente Timóteo possa ter realmente se convertido quando viu Paulo ser apedrejado. Se refere a Timóteo como se convertendo ali naquele momento, ouvindo realmente os conselhos da mãe, porque a mãe era judia, tinha informação, e a mãe orientava, a mãe ensinava, a mãe falava, mas diz que ele pode ter se convertido ali, porque se assim não fosse, o texto iria fazer referência, iria fazer menção a Timóteo na primeira viagem missionária. Porque ele esteve ali em Derbe, ele esteve em Listra,
Mas o texto não fala sobre ele na primeira viagem, mas na segunda viagem diz que ao chegar naquele lugar, ele encontra um jovem, um discípulo chamado Timóteo. Querido, eu não sei como foi a sua conversão. Como a irmã estava testemunhando aqui, teve o primeiro encontro com Deus, mas por algum motivo parou no meio da sua caminhada. E na parada, no meio da sua caminhada, a sua família, as suas filhas, também pararam. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, alcançou essa família. E hoje toda a casa está servindo ao Senhor. Queridos, eu não me lembro de, na minha juventude, eu ter tido a oportunidade de ouvir alguém pregar o Evangelho para mim. Porque a forma como chegavam para mim para falar do Evangelho, o que me apresentavam, era algo muito chato, era algo muito estranho, não eram boas novas. O que me apresentavam eram imposições. O que me apresentavam de Evangelho era que eu não podia, que eu não podia, que eu não podia. Que eu tinha que largar, tinha que largar, tinha que largar. Eu não me lembro de ter ouvido uma vez alguém dizer para mim: Deus ama você. Você tem muito valor. Eu não me lembro disso. De alguém chegar para mim, para pregar o Evangelho e dizer: olha, Deus te amou tanto, Deus amou tanto você, que Ele enviou a Jesus Cristo por tua causa. Jesus morreu por você, sabia? Porque quando Jesus morreu, foi por causa do homem, e você estava inserido naquele contexto. Eu não ouvi, eu não me lembro de ter ouvido isso. Queridos, que privilégio hoje nós temos, que oportunidades excelentes hoje nós temos. Eu não acredito que eu não acredito que Timóteo tenha pensado que ele se tornaria alguém e a pessoa que ele se tornou. A forma como Deus usou a Timóteo, os lugares onde Timóteo foi, as viagens que Timóteo foi, o meio e os ambientes onde Deus enviou a Timóteo como um representante de Paulo. Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Irmãos, olha que coisa linda. Olha como é lindo. Sabe, como é lindo você ter a oportunidade de ouvir alguém se referindo a outra pessoa. E eu posso dizer para você com muita liberdade, queridos, quando eu li esse texto, inveja não é de Deus. Inveja não é de Deus. Mas sabe, querido, como deve ser gostoso, sabe, gostoso você ouvir alguém se referindo alguém se referindo a teu respeito. Você nem sabe, mas alguém fala de você e dá um testemunho desse. Olha o que ele diz no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 19 em diante. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação,
porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Paulo se refere a Timóteo como um filho. Paulo fala assim, olha, Timóteo serviu junto comigo, e ele se deu como um filho serve ao pai. E olha, Timóteo tem interesse em saber que vocês estão bem. Timóteo foi enviado como alguém que iria trazer a informação. Timóteo iria trazer um relatório para Paulo a respeito da cidade de Filipos. Irmãos, tomara que o que falem a nosso respeito seja algo que glorifique a Deus. Não porque somos bonzinhos, não é por isso não. Não porque estamos nos esforçando para fazer coisa boa, não é por isso não. Por causa da fé, do cristianismo, por causa de uma vida de entrega, de compromisso, uma vida de verdade, onde as pessoas olhem para a gente e falam assim, esse é cristão. Esse é cristão porque eu estou vendo o que sai dele, o que flui dele. O que flui dele é de Deus, o que sai dele é de Deus, o que ele fala vem de Deus, a forma como ele age vem de Deus. Queridos, o testemunho que venham dar a nosso respeito, seja um testemunho que testifique de uma fé genuína em Cristo Jesus. Que o nosso testemunho seja evidente, mas porque o Evangelho é aquilo que nos representa, é aquilo que nós apresentamos diante das pessoas. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Timóteo iria trazer notícias deles para Paulo. Queridos, olha a responsabilidade que Paulo encarregou a esse homem, Timóteo, um jovem, de ser alguém que iria buscar, alguém que iria lá, olhar e trazer notícia. Somente alguém em quem você confia, somente alguém em quem você conhece, somente alguém em quem você, sabe, você olha e fala assim, olha, eu posso dar crédito a fulano, porque fulano vai fazer o que tem que fazer, vai voltar, e eu posso dar crédito ao que ele vai fazer. Tomara as pessoas, olhe para mim e para você, e encontre isso, encontre esse coração. Um coração disposto a servir. Servir, queridos, sem querer coisas em trocas. Servir simplesmente por servir. Simplesmente por amar a Deus. Simplesmente por prazer do Evangelho. Simplesmente, queridos. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Querido, o meu desejo, Jefferson, é que você seja bem-sucedido. O meu desejo é que o projeto de Deus se cumpra na tua vida. O meu desejo é que você seja feliz. O meu desejo é que a alegria seja uma evidência na tua vida. Porque você é meu irmão, cara. Porque você serve o mesmo Deus que eu. Porque você abraça a mesma fé. Porque você está lutando as mesmas guerras. Porque você está pagando um preço. Por causa de Cristo, o meu coração se move pelo teu bem-estar. É isso, queridos. Eu acredito que é isso que Deus espera de mim e de você. O mundo vai crer que Deus nos enviou por causa do amor que há entre nós. O mundo vai crer que Deus enviou a Jesus por causa do nosso relacionamento,
sabe, um afeto, relacionamento de carinho. Não há entre nós o desejo de diminuir o outro, o desejo de fazer com que o outro fique atrás da gente. Não, eu quero ver o teu bem. O mundo precisa ver. A sociedade está gritando por pessoas em quem ela possa confiar. Pessoas íntegras, pessoas justas, pessoas corretas. Que o constrangimento venha ao nosso coração no momento em que o nosso coração for injusto. Que o constrangimento venha, queridos. Sabe, no momento em que o nosso coração humano, porque nós somos humanos, queridos. Não pense que o pastor José Luiz é perfeito, não, porque não é, não. E como o pastor José Luiz precisa mudar? Como o pastor José Luiz tem falha? Nós somos humanos, queridos. E às vezes, nas nossas lutas, o nosso coração nos engana. E aí, cheios de razão, tomamos decisões, mas que o constrangimento, ele venha e nos mostre que aquilo que falamos não está adequado. E que nós sejamos ousados para dizer, eu estou errado. E correr para consertar. Deus falou isso comigo ontem. Conserta. Não dá, querido. Quando o constrangimento vem, não dá. Porque o Espírito Santo te mostra. Como eu falei no início, a Bíblia é útil para a correção do homem. Isso que você está fazendo. Aparentemente você está certo. Mas diante de mim, isso está errado. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus. Isso quer dizer que Timóteo buscava os interesses de Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Timóteo aprendeu com Paulo. Timóteo, ele fazia as coisas que ele via Paulo fazer. Lembra quando Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas precisam olhar para mim. E será que eu posso dizer que elas me sigam? As pessoas precisam olhar para você. Você pode dizer para as pessoas, me siga? Eu quero te dar uma boa notícia. Deus quer fazer de você instrumento poderoso nas mãos dele para a vida de outras pessoas. Deus quer usar você, querido. Você pode ser um Timóteo no lugar onde você está. Você pode ser um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus a favor da vida de alguém. Deus pode levar você a estar em lugares que você jamais imaginou, ainda no teu tempo que se chama hoje. Talvez você diga, eu já estou com uma idade avançada, o que se reserva para mim, queridos, com Deus não existe idade avançada. Deus usa o homem no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, a hora que Ele quer, da forma como Ele quer, do jeito como Ele quer, basta o homem se colocar disponível nas mãos dEle. Se ponha disponíveis na mão do Senhor. Seja íntegro no teu coração. Pelo menos queira essa integridade. A Bíblia diz, queridos, que é Deus quem opera o querer e o realizar. Aproprie-se disso. Deus, eu quero mudar. Eu quero ser transformado. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos.
Deus, faça isso comigo. E você vai ver, queridos, porque se houver sinceridade nas suas palavras, se as suas palavras fluírem do teu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio da bondade de Deus, o que vai sair dos seus lábios é um desejo íntimo de experimentar, de viver, de mostrar a bondade de Deus. Deus quer usar você, querido. Lance fora todo e qualquer outro argumento que não seja esse. Deus tem planos para você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer de você um instrumento de glória nas mãos dEle, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Porque, afinal de contas, você é um representante de Deus nos lugares onde você está, nos lugares onde você vai. Deus conta com você. Pode passar? Pode colocar a última? Decida viver, na prática, o cristianismo eficaz. É uma decisão que eu não posso tomar por você. Podemos ser evangélicos, queridos, como somos apresentados para a mídia. Você é evangélico? Sou. Podemos ser evangélicos. Como existe por aí uma porcentagem onde o evangelho está crescendo. Mas eu não estou falando aqui de ser evangélico. Eu estou falando de viver um cristianismo eficaz. Um cristianismo que faça diferença. Um cristianismo onde a gente consiga, pelo poder do Espírito Santo, se anular, se calar, ser constrangido. Entrar em confronto com o próprio coração. Sabe, entrar em confronto mesmo. E dizer assim, caramba, está errado. Senhor, olha como é que eu estou. Está errado. Senhor, me faz mudar. Eu quero, eu quero fazer a diferença através do Senhor. Nessa manhã, eu nem sei se eles sabem. Vamos nos colocar de pé, queridos. Eu gostaria muito que essa frase ficasse no teu coração. Se decida, porque a decisão, querido, quem toma é você. Eu não posso, tua esposa não pode, teu marido não pode, teu pai não pode, teu filho não pode. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Porque você pode tomar a decisão nessa noite de dizer assim, olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Mas eu não estou falando, queridos, de entregar a vida a Jesus. Eu estou falando de se decidir a viver uma vida cristã eficaz. Estou falando de andar com Jesus. Estou falando de caminhar com Jesus, porque é isso que arde no meu coração. Caminhar com Jesus. Para onde, queridos? Para onde eu e você podemos ir? Para onde eu e você podemos fugir? Você está aqui nessa noite. Você já é um homem lavado e remido pelo sangue de Jesus. A vida eterna é uma realidade na tua vida. Mas até chegar o dia da grande vinda do Senhor, ou o dia que o Senhor chamar a você, existe um tempo de caminhada. E nesse tempo de caminhada, como será o teu andar? Será que vai ser um andar de domingo, de semana a semana, vindo para a igreja e voltando para casa, mas com as mesmas práticas e os mesmos comportamentos?
falando mal dos outros, brigando com os outros, discutindo com todo mundo, querendo razão, dizendo que está certo, não abrindo mão de nada, não caminhando mais uma milha, não dando a outra face. Viver uma vida cristã eficaz, querido, significa caminhar com Cristo, significa ir para a cruz. Não é fácil ir para a cruz, queridos. Assim como eu creio que não foi fácil para Jesus ir para a cruz. Ir para a cruz todos os dias também não é fácil. Precisa haver um desejo ardente de dizer: Senhor, eu quero ir para a cruz. Eu quero ir para a cruz. Eu quero me render aos seus pés. Eu quero ter as tuas marcas. Que me chamem de bobo, que me chamem de antiquado, que falem de mim, de você, queridos, mas que no final ninguém tenha nada que dizer contra nós. Que ninguém tenha nada que dizer de mim e de você. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Para onde ir, queridos? Só o Senhor. Só Ele tem resposta. Só Ele, queridos. Sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar por sua glória sobre mim. Enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Nunca vamos nos saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, 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 até transbordar. Tu és o pão. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Peça ao Senhor, enche-me, enche-me, mais uma vez. Tu és o pão, tu és o pão. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, Senhor,
enche-me. Pra onde? Onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Pra onde? Eu quero convidar você. Eu não posso ir embora sem dar a você essa oportunidade. Você que, por algum motivo, desistiu de caminhar com o Senhor, está aqui nessa noite, está afastado, está longe. Talvez você, de corpo presente, todos os domingos vem aqui nesse lugar, mas está longe. Teu coração está distante. Eu quero convidar você nessa noite a tomar essa decisão com o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu quero renovar os meus votos contigo. Eu quero ser cheio da tua presença, eu quero me alimentar do Senhor, eu quero caminhar contigo. Há alguém essa noite que gostaria de tomar essa decisão com o Senhor Jesus? Se você tem o desejo no teu coração, querido, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Orar por você, para pedir ao Senhor, para que o Senhor te ajude nesse processo de caminhada, em que você seja totalmente saciado e alimentado por Ele, que haja no teu íntimo essa fome do Senhor, essa fome pelo Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Onde você está? Os discípulos caminhavam com Jesus. Em João capítulo 6, Jesus falou para eles: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então os discípulos lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Deus quer saciar você. Deus quer dar alimento a você. Jesus quer ajudar você na caminhada. Ele quer caminhar com você, e Ele quer te fazer forte para essa caminhada. Nós vamos cantar esse cântico mais uma vez. E se você deseja a oração com imposição de mãos, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Mas quando terminar o cântico, a gente vai cantar, vai orar para despedir a igreja. E eu gostaria que você não fosse embora, se esse é o desejo do teu coração, receber a oração de imposição de mãos. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o pão. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, Deus. Enche, Senhor, enche-me. Tu és o
onde, Senhor? Para onde iremos nós, Senhor? Senhor Deus, eu quero nessa hora orar e apresentar a vida desses dois irmãos que vêm diante da Tua presença, Senhor. Diante do Teu altar, Deus. Nos apresentamos a Ti nessa noite, Deus. E os Teus filhos saem do lugar, dando passos de fé, reconhecendo, Senhor Deus, que precisam de um toque do Senhor, para que essa diferença seja feita nas suas vidas. E diante do Senhor nessa hora, Deus, eu apresento esse casal. Aqui estão, Senhor. Deus, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, eu levanto as minhas mãos sobre a vida desse casal. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, Deus, eu peço ao Senhor nessa hora, que uma unção vinda do Teu trono, Senhor, invada, Senhor Deus, entre no íntimo do coração dessa família, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu digo família, Senhor, para que pedindo ao Senhor que o Senhor faça uma obra de maneira poderosa na vida desta mulher, Senhor Deus, para que a unção que vem do Teu trono, Senhor, enche a vida dela de uma maneira abundante, de uma maneira sobrenatural, em que ela seja, Senhor Deus, um referencial, ó Deus, nos lugares onde ela está. Que ela seja, Senhor Deus, como um Timóteo na Tua presença. Que ela seja, Senhor Deus, como alguém que o Senhor usa de maneira poderosa. Alguém que seja enviado, Senhor Deus, para realizar obras poderosas. No momento em que ser procurado alguém, Senhor, que ela seja encontrada para cumprir, Deus, a obra e o chamado que o Senhor tem para realizar nos lugares, ó Deus, mais diferentes, onde o Senhor quiser. Leva a Deus onde o Senhor desejar levar. Leva, Senhor Deus, e faça de maneira poderosa, que ela seja uma representante Tua. Deus, dota ela de uma unção tão poderosa, Senhor, em que ela seja, Senhor Deus, um instrumento valiosíssimo em Tuas mãos, um instrumento poderoso em Tuas mãos, para trazer e causar mudança nos lugares onde ela estiver. Usa a vida deste homem, Senhor, para de forma poderosa também cumprir o projeto e tomar posse e andar em autoridade da forma como o Senhor tem chamado o homem. Deus, dê a ele palavra de ousadia, que ele deseje no íntimo dele o bem de todo aquele que estiver à sua volta. Deus, eu levanto as minhas mãos sobre eles e eu profetizo nessa noite, eu declaro para a glória do Teu nome uma unção de capacitação sobre eles, onde eles venham ser um diferencial para o Senhor nos lugares onde o Senhor os levar. Quebranta, Senhor, sensibiliza os seus corações e sejam eles um instrumento em Tuas mãos, para a glória, para a honra e para louvor do nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, te damos graças, pois como é bom, Senhor Jesus, servir a um Deus que forja em nós um caráter, uma personalidade, de uma forma toda especial. Não importa qual tem sido a nossa história, não importa de onde viemos, ou tudo que importa é que o Senhor vai transformar e continua transformando a nossa vida. Isso faz toda a diferença, Senhor, e é por isso que nós podemos nos alegrar em Ti. Por isso, Senhor Jesus, que o nosso coração se rejubila, porque sim, o Senhor é aquele que é capaz de transformar a nossa história. És aquele que é capaz de transformar o nosso caminho.
E por isso, Senhor, nós entregamos o nosso caminho a Ti. Entregamos o nosso destino a Ti. Deus, muito obrigado por esta mensagem. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que foi falado, Senhor Deus, pois veio para cada um de nós como vida. E nós queremos, Deus, ser cada dia vivificados por essa palavra. Porque, Senhor, essa palavra ela não termina aqui. Essa palavra, à medida que os dias vão passando, ela vai crescendo dentro de nós. Ela vai tomando forma dentro de nós. E nós só temos que te agradecer, Senhor. Porque sim, recebemos uma palavra que é viva. Viva. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Deus, entregamos a nossa semana nas tuas mãos. Entregamos essa semana a Ti, te pedimos, Deus, que tudo aquilo que viemos a viver, tudo aquilo que viemos a passar durante essa semana, possa ser, Jesus Cristo, por motivo de louvor a Ti e de glorificar o Teu santo nome. Deus, nós te entregamos a nossa semana. Te agradecemos pela essa palavra que foi ministrada nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, rica e abundantemente. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vire para quem está à sua direita, à sua esquerda. Dê um abraço forte nesse irmão, nessa irmã. Amém. Diga para ele: o Senhor Jesus é quem comanda o teu caminho. Amém. Deus te abençoe.